Amém, estamos de volta aqui. Hoje eu gostaria de falar especificamente sobre lei e evangelho. Lei e evangelho. Por quê? Porque existe a Bíblia tem 66 livros, amém? O livro canônico nosso, que nós evangélicos usamos, tem 66 livros, 39 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, né? Então, eu só gostaria de passar essa parte de a diferença entre a lei e o evangelho, porque muitas vezes nós misturamos isso e muitas vezes tem os líderes que pregam isso, que às vezes faz uma mistura e acaba cometendo alguns deslizes por causa desse erro. A lei do Antigo Testamento é uma coisa e o evangelho do Novo Testamento é outra coisa, né? Então, vamos ler rapidamente no livro de João, capítulo 1, verso 17. 1:17. João 1:17 diz assim: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Amém. Primeiro nós temos que entender isso. Aqui a palavra de Deus está dizendo, a lei foi dada por intermédio de Moisés. Através de Moisés veio a lei. E a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Jesus Cristo no Novo Testamento, a graça e a verdade. Então, o que é isso? Existe a lei, existe a graça e a verdade. Então, é diferente a lei e a graça e a verdade. Graça e a verdade é o evangelho, é boas novas. É evangelho, é boas novas. Só para citar uma diferença fundamental, irmãos. Eu não quero confundir os irmãos, tá? Mas, por exemplo, a Bíblia é a palavra de Deus? Sim, a Bíblia, 66 livros, é a palavra de Deus, não podemos nem tirar uma letra, nem uma vírgula, nem acrescentar isso, que eu creio também. Bom, tanto o Antigo como o Novo Testamento é palavra de Deus? Claro que sim. Então deixa eu perguntar novamente. Então, tanto o Antigo como o Novo Testamento é a verdade do Senhor? Não. 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 É aí que está o detalhe, irmãos. Nem toda a Bíblia é a verdade do Senhor. Calma aí. Eu creio em Jesus Cristo como você crê. Mas isso que nós temos que entender, irmãos. O Antigo Testamento não é a verdade do Senhor. Eu vou explicar por quê, calma. Não é a verdade do Senhor. É a lei e profetas. O Novo Testamento é a verdade do Senhor. O que você está falando? Novo Testamento é a verdade. O que quer dizer verdade? Verdade é verdade. Verdade verdadeira absoluta. O Antigo Testamento não é a verdade, é a sombra da verdade. Por isso que o Antigo Testamento, irmãos, tem que ser interpretada. Tem muitas coisas que você não pode usar no pé da letra para o Novo Testamento. Eu vou citar um exemplo. O sacrifício do Antigo Testamento, você tem que fazer sacrifício hoje? Claro que não. Isso é sombra. Porque o nosso Senhor Jesus já realizou essa obra lá na cruz. Você tem que obedecer a lei no pé da letra como no Antigo Testamento? Não. Jesus veio para completar, inclusive ficou até mais difícil. Difícil no sentido de, antigamente, não adulterarás. Então, se você adulterasse, não matarás, não furtarás. Então, se você furtar, não podia. Mas você poderia pensar em furtar, pensar em matar, pensar em adulterar. Pensar podia, só não podia colocar em prática. Só que hoje, o que a palavra de Deus fala no Evangelho da verdade do Senhor? Se você pensar, já pecou, porque Deus sonda o coração. Não é isso? Isso quer dizer que o Antigo Testamento é a lei, é a sombra da verdade que haveria de vir. Está no livro de Hebreus 10:1. Diz assim, livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 1. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Então isso quer dizer, a lei do Antigo Testamento traz apenas uma sombra
dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Eu vou continuar explicando, porque isso não pode causar uma confusão nas pessoas, porque tem causado muita confusão, mas eu vou resumir rapidinho e não vai ter problema nenhum, vai ser uma coisa muito simples. No livro de João ainda, 16:25, livro de João 16:25 fala assim: embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito de meu Pai. Isso quer dizer o quê? Até agora, Jesus mesmo tinha falado em figuras. É a sombra da verdade do Senhor. Isso que nós temos que entender. Jesus mesmo não falou a verdade do Senhor, apesar de ele ser a verdade. No livro de João mesmo, João 8:32 fala o quê? A gente conhece muito bem esse versículo, né? João 8:32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, né? Jesus disse: vocês vão conhecer ainda a verdade, e a verdade vai libertar. Libertar o quê? Do quê? Libertar quem? Libertar todos nós que estávamos presos pela lei do Antigo Testamento. A lei do Antigo Testamento era para julgar e condenar. Irmãos, para que serve a lei? A lei existe para julgar e condenar as pessoas. Por que existe o Código Civil, o Código Penal? E por que existe Constituição? É para aplicar a lei. E aquele que comete a infração, ele é julgado e condenado. A lei é para ser aplicada, né? Mas a verdade do Senhor não é a lei. A verdade do Senhor, a palavra de Deus diz, é a graça e a verdade. A graça e a verdade é perdão e a bênção. Eu vou citar um exemplo para entender melhor. No Antigo Testamento, quando a pessoa visse uma outra pessoa pecar, esteja roubando, adulterando, matando, você tinha que apedrejar, porque tinha que aplicar a lei do Antigo Testamento. Quando você vê um pecador, você tinha que fazer o quê? Atirar pedra, é julgar e condenar na hora, né? Era essa a lei de Moisés. Tanto que, quando o nosso Senhor Jesus chegou e trouxe a verdade não. Verdade o que é? Quando a gente vê um pecador hoje, o que a gente tem que fazer? Tem que tacar pedra nele? Não, de jeito nenhum. Quando a gente vê um pecador hoje, o evangelho do Senhor, as boas novas do Senhor fala o quê? É bênção e perdão. Tem que perdoar e abençoar aquele sujeito. É o que Jesus fez com a mulher adúltera, quando trouxe diante de Jesus. E os fariseus não entenderam, porque houve uma divisão das leis. O Antigo Testamento estava se passando, estava vindo o Novo Testamento. Então, quando pegaram uma mulher adúltera, os fariseus trouxeram a Jesus e falaram: olha, ela foi pego em flagrante agora. Você tem que tacar pedra, conforme a lei de Moisés. E Jesus? Não, taca pedra o primeiro que disser que não tem pecado. Claro, não era nem momento, não tinha nem oportunidade para ficar explicando essas coisas. Mas Jesus estava trazendo uma nova lei, vamos dizer assim, o cumprimento da lei, que é o Evangelho, que o nosso Senhor Jesus, toda a condenação que os pecadores merecem ou mereciam, Jesus tomou sobre si e levou na cruz, e ele pagou pelos pecados. Por isso que nós não precisamos pagar pelos pecados, nós somos livres. O Evangelho que o Senhor trouxe nos deu a liberdade. Conhecereis a verdade. Jesus era a verdade. Eu sou a verdade, o caminho, a vida. E verdade vos libertará o quê? Libertar da condenação da lei do Antigo Testamento. Por isso que nós que cremos na verdade do Senhor Jesus Cristo, nós somos livres da condenação do Antigo Testamento. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Amém? E outra, nós temos que entender que o Antigo Testamento é a lei, é a sombra, ou seja, tem muitas coisas que nós temos que interpretar para entender a sombra. Às vezes, quando você vê sombra de uma pessoa, às vezes não dá nem para saber se é homem ou mulher, né? Claro, dependendo do caso dá para saber, mas alguns casos não dá para saber não. Muito menos você saber mais ou menos a idade da pessoa, e muito menos a cor da pessoa, não dá para saber. E só pela sombra, você não sabe se a pessoa está com raiva, se está sorrindo, se está chorando, não dá para saber. Isso quer dizer o quê?
O Antigo Testamento era sombra. Eu vou citar um exemplo também para entender melhor. Por exemplo, no livro de Daniel 7:25, Daniel 7:25 diz que a grande tribulação, agora o que vai acontecer no Apocalipse, do besta, falso profeta, a palavra de Deus fala que esse período será por um tempo, tempos e meio tempo. Só fala assim. Irmãos, que tempo é esse? Quantos anos virá um tempo? Um tempo, tempos e meio tempo. Não dá para saber. Então nós temos que interpretar. E às vezes as pessoas interpretam de forma errada. Só que desse mesmo período que no Antigo Testamento, na sombra, falava que era tempo, tempos e meio tempo, no Novo Testamento, que é a verdade, no Apocalipse, fala desse tempo, no Apocalipse capítulo 13, verso 5. Fala que esse tempo vai ser por 42 meses. 42 meses é 42 meses, são 3 anos e meio. Isso tem que ser interpretado? Não, não precisa interpretar, porque é a verdade. Os irmãos estão percebendo? A verdade do Senhor não é para interpretar, é para crer e obedecer. E obedecer. Ide por todos pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Precisa interpretar isso, irmão? Não precisa. Em meu nome expulsarão demônio, então expulsa demônio. Só que as pessoas querem ficar interpretando. Muitos séculos atrás, muitos líderes de igrejas ficaram pesquisando se existe demônio. Isso durante quase 100 anos eles ficaram, porque a palavra de Deus fala expulsar demônio. E eles falaram, demônio existe? Existe ou não? Levou quase 100 anos para tirar a conclusão de que demônio existe. Meu Deus do céu. Eles ficaram perdendo tempo durante 100 anos. Irmãos, o Novo Testamento é a verdade absoluta do Senhor. Se o Senhor está dizendo expulsar demônio, é porque existe demônio. E nós não temos que questionar a soberania, a sabedoria e a verdade do Senhor. Porque se a gente ficar questionando se existe demônio ou não, por exemplo, estaríamos questionando a verdade do Senhor. Estamos questionando a soberania do Senhor. Estamos questionando o próprio Deus. Isso jamais nós podemos fazer. Se Jesus mandou expulsar demônio é porque existe, né? Então tem que obedecer o mandamento. Mas antigamente ficaram séculos analisando, querendo interpretar a verdade. Irmãos, a verdade é crer e obedecer. E o Antigo Testamento, como é sombra, tem que passar pelo crivo, pelo filtro do Novo Testamento para a gente analisar, né? Amém? Então, claro, nos assuntos de prosperidade, finanças, no quesito de perdão, perdoar as pessoas, claro, essas coisas, manter o mesmo. Agora, claro, não vai oferecer sacrifício, não vai cultuar dia de sábado, festas religiosas, essas coisas no Novo Testamento já fala. Então, nós temos que passar por esse filtro para hoje não fazer a mesma coisa. Mas a grande questão aqui, que muita gente confunde na realidade, primeiro, o que acontece é o seguinte, quando exatamente terminou o Antigo Testamento e quando começou o Novo Testamento? Ah, pastor, terminou em Malaquias, começa em Mateus, claro que terminou em Malaquias, mas exatamente no mundo espiritual, as leis do mundo espiritual, quando terminou a prática da lei do Antigo Testamento e a partir de quando começou a valer o Novo Testamento? Quando foi esse ponto? Né? Inclusive, quando a gente faz o estudo bíblico, muita gente fala, foi quando Jesus veio aqui na Terra, foi quando Jesus completou 30 anos, ou quando Jesus morreu na cruz. Tem gente que fala, foi quando Jesus ressuscitou, foi no dia do Pentecoste. Irmãos, foi exatamente quando Jesus foi batizado pelo João Batista nas águas. Ali terminou a lei do Antigo Testamento, as leis, porque João Batista foi o último personagem do Antigo Testamento. Vamos ver rapidinho aqui. Mateus 11, 13 fala sobre isso. Não, acho que... desculpa. Aqui também tá, mas para ficar mais claro, Lucas 16, 16. É o mesmo assunto, mas aqui tem mais um complemento que dá para entender melhor.
Lucas 16, 16 diz assim: a lei e os profetas profetizaram até o João. Desse tempo em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus e todos tentam forçar sua entrada nele. Amém. Amém. Isso é muito importante analisar. A lei e os profetas profetizaram até o João. Então, no mundo espiritual, naquele momento que João batizou nosso Senhor Jesus, ele passou bastão para Jesus e terminou a lei do Antigo Testamento. E a partir daí está sendo pregado boas novas do reino de Deus. Amém? Então, a partir daí, mudou as leis. Tanto que o batismo de arrependimento de João termina com João também. Então, a partir daí, irmãos, é pregada as boas novas do reino de Deus. Isso quer dizer o quê? Fundamentalmente, praticamente, em nossas vidas, na prática. Eu que sou pastor, eu prego, já preguei muito também, inclusive mensagem para os pastores. Eu quero falar isso para os pastores. Um erro que eu cometia muito, mas não podemos cometer esse erro. O quê? Quando a gente vai pregar a palavra de Deus, hoje no tempo do Espírito Santo, nós não podemos pregar a lei. Espera aí. Quer dizer que não pode pregar o Antigo Testamento? Claro que sim. Eu prego muito no Gênesis, Êxodo, Números, de livro de Samuel, Isaías. Eu prego muito sim, O que eu quero dizer, não pode aplicar a lei. Isso quer dizer, quando algum irmão vê, os pastores muitas vezes, quando vê uma ovelha que traz ferida, sabe, que causa muita ferida, decepção nos pastores, tem pastores que lasca nas pregações para julgar e condenar os pecadores. A mensagem que nós devemos pregar, nós nunca podemos pregar para julgar e condenar as pessoas. Isso é lei do Antigo Testamento. Podemos pregar o Antigo Testamento? Sim, claro, mas não é para julgar e condenar. Porque quando a gente vê um pecador, como eu falei aquela hora, se fosse o Antigo Testamento, teria que julgar e condenar. Mas hoje nós vivemos no Novo Testamento. Quando você vê um pecador, tem que fazer o quê? Da mesma forma que Jesus te perdoou, nós temos que liberar perdão e abençoar essa pessoa. Nosso inimigo não é a pessoa. Nosso inimigo não é seu irmão que está do lado, não é seu vizinho, não é seu parente. É o espírito maligno que atua por trás deles. Porque a verdade trouxe isso à tona. Antigamente eles não sabiam, mas a verdade trouxe à tona tudo que estava escondido. Então, quando a gente vê um pecador, nós não podemos julgar e criticar, porque eu falo isso no Facebook, Instagram, no YouTube, em muitos casos, tem muitos pastores. Eu não quero julgar a pessoa, pelo amor de Deus, não é isso. Quem sou eu para julgar alguém? Mas às vezes a gente fica muito triste quando o pastor ou algum pregador traz a mensagem e fala com raiva das pessoas, da atitude das pessoas. Fala com raiva e ainda fala julgando e condenando aquela pessoa. Não, irmãos. Ele não é seu inimigo, por mais pecador que ele seja. Eu vou citar um exemplo muito claro aqui. Por exemplo, eu fiquei muito triste um tempo atrás, todos devem saber, alguns anos atrás, teve um ataque generalizado. Tinha um deputado, eu não vou citar o nome do deputado, homossexual assumido, que atacava o evangelho e as igrejas. E tinha alguns pastores, sejam deputados ou não, e estava malhando o Judas ali, daquele sujeito lá. Então, o que aconteceu? E ele provocava mais os evangélicos. E alguns pastores, e muitos pastores em redes sociais também, malhava esse deputado homossexual assumido como Judas. E quando a gente estava analisando, a gente viu o seguinte: esse deputado assumido, o homossexual que atacava os evangelhos, e o evangelho também em si, ele virou o inimigo número 1 dos evangélicos.
Os irmãos devem lembrar isso, aconteceu poucos anos atrás agora. Então o que aconteceu isso? Pelo menos Deus nos deu sabedoria para não fazer isso. Na nossa igreja nós alertamos para não fazer isso. Por quê? Aquele pobre coitado que está pecando também é um pecador. Jesus Cristo, se fosse o Antigo Testamento a gente tinha que tacar pedra sim. Mas Jesus Cristo, por isso que ele veio pelos pecadores, ele morreu na cruz. Da mesma forma que ele morreu na cruz por você. Ele morreu por aquele deputado que assumiu homossexualmente e ataca, por falta de conhecimento, sendo enganado pelos inimigos, pelo diabo, pelos espíritos malignos, pelos demônios sendo enganado. Aquele sujeito que foi feito à imagem e à semelhança de Deus, que merece a salvação se crê no nome de Jesus, que é um agente passivo de nosso evangelismo, por falta de conhecimento ou sendo enganado pelo diabo, estava falando mal do evangelho e dos evangélicos. E a gente estava atacando aquele sujeito. Irmãos, a palavra de Deus fala: amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. E da mesma forma que Jesus morreu por você e eu, morreu por aquele deputado também. Agora, se ele crê ou não, já é problema dele, sim. Por isso que a palavra de Deus fala no Efésios 6, nossa luta não é contra a carne, contra pessoas. Mas Brasil todo, praticamente todos os evangélicos estavam lutando contra a carne, contra a pessoa, aquele pessoa, o deputado. Isso é um grande exemplo que nós não devemos fazer. Mas por que acontece isso? Por quê? Porque estava aplicando a lei do Antigo Testamento. Sendo que nós estamos vivendo pós-Pentecoste hoje. Nós estamos vivendo pós-Pentecoste. Jesus já realizou a obra de perdão, da salvação, veio o poder do Espírito Santo. Hoje é ide pregar o evangelho a toda a criatura. Perdoai-vos uns aos outros. Esse é o evangelho que transforma, essa é a verdade do Senhor. Mas mesmo vivendo isso, muitos de nós estávamos praticando a lei, tacando a pedra naquele pecador. Esse é um grande exemplo da diferença. Quando a gente não consegue compreender, a gente acaba aplicando a lei do Antigo Testamento e pode cometer uma barbaridade como essa. Ah, sim, pastor, mas o sujeito fala mal de todo mundo, do evangélico, da Bíblia, queria rasgar a Bíblia. Irmãos, ele é pecador. Você também é pecador. Claro, existe pecadinho, pecadão, e outra, ele é ignorante, ué. Não é conhecedor do evangelho, vai fazer o quê? E você conhecia o evangelho antigamente? É a mesma coisa. Alguém orou por ele e foi evangelizar o pobre coitado? Se mesmo assim ele não quer, é livre-arbítrio, vai fazer o quê? Tem que continuar evangelizando, sim. Ah, mas eu tentei 3 vezes, então tente 30 vezes, 300 vezes, 3.000 vezes. Se fosse alguém da sua família, você não faria isso? É. Eu estou citando como exemplo da diferença entre a lei e o evangelho. Evangelho, irmãos, lembra, não é julgar e condenar, é perdoar e abençoar, para que ele também possa receber a salvação como eu e você recebeu. Esse é o evangelho. Irmãos, por isso eu falo também nas redes sociais, sabe, julgar e criticar algum político, sabe, é complicado. Quem é você para julgar e condenar, irmão? Ele é pecador, você também. Jesus morreu por você, Jesus morreu por ele também. Nós temos que analisar. Não entre na armadilha do diabo, não entre na onda do diabo, não seja enganado pelo diabo, irmãos. Não seja enganado. E outra, eu falo muito aqui com o pessoal da nossa igreja aqui, e eu até, inclusive, fico verificando algumas coisas. Claro, eu não estou fiscalizando, mas sabe por que acontece? Quando alguém na rede social ficar falando mal de um governo, irmão, governo é autoridade. Depois eu vou gravar um vídeo só sobre autoridade, princípio de autoridade. Muita gente está pecando nisso, tá? Está falhando nessa área. Eles são autoridades. Não há autoridade governamental que não seja a permissão do Senhor. O pior, quando acontece isso em redes sociais, o irmão da igreja que quer viver a santidade,
quer obedecer ao mandamento de Deus, quando vê essas redes sociais, ele é enganado, ele é levado ao vento junto e acaba curtindo aquilo lá. Irmão, uma curtida em rede social, você está endossando aquilo. Em termos jurídicos, você é cúmplice. No mundo espiritual acontece assim, irmãos. Sabe por que eu enfatizo isso, eu falo isso? Inclusive nos Estados Unidos, tinha uma missionária que deu um testemunho muito forte. Eu achei muito forte esse testemunho, irmãos. Mas é um testemunho para a gente refletir bastante, tá? Refletir bastante. Essa missionária, no sonho, ela morreu. Ela foi para o céu. Ela foi para o céu, aquela maravilha toda, glória a Deus, aleluia, sim. Aí teve galardão, tudo. Mas tinha um pecado que ela não confessou, porque todo o pecado a gente tem que confessar, claro. O que não lembra, mas o Senhor ela deixou de ganhar alguns galardões por causa de algum pecado, mas um pecado muito grave que ela cometeu e que ela não confessou. E ela falou, por que, Senhor? Aí, o que é esse pecado? E ela não se lembrava. E diz que o Senhor falou com ela, você foi a favor do aborto. E a missionária, Senhor, nunca fui a favor do aborto de jeito nenhum. Pelo amor de Deus, Senhor, eu nunca fui a favor do aborto. Sabe o que o Senhor falou no sonho para ela? É que você votou num candidato que era a favor do aborto. Então, ou seja, você estava consentindo com essa pessoa. Uau! Eu achei muito forte esse testemunho, sim. Claro, assim ninguém escapa, né? Ninguém escapa. Mas eu vejo que é assim que funciona no mundo espiritual. Você está endossando aquela pessoa, você está endossando a atitude daquela pessoa, você está endossando o conteúdo daquela pessoa. Então, irmãos, toma cuidado quando você vai curtir em redes sociais. Toma muito cuidado, irmão. Eu mesmo, eu revejo para curtir alguma coisa. E na dúvida eu não curto, não. Eu não quero ser cúmplice, não quero ser participante. Principalmente julgar e condenar. Irmãos, coloca isso na cabeça, julgar e condenar. Isso é lei do Antigo Testamento. Outra, quem é você para julgar e condenar? O único que tem poder para julgar é Jesus. A palavra de Deus diz. O Pai confiou todo o julgamento ao seu Filho. No livro de João 5,17 fala sobre isso. Irmãos, nunca julgue e condene, porque você é responsável pelo que você faz. E você tem que responder pelos seus atos. Irmãos, tem que tomar muito cuidado isso. Por isso, a gente não pode julgar e condenar uma pessoa por causa de atitude daquela pessoa. Porque as pessoas estão sendo enganadas a isso. Estão sendo levados pelo inimigo a fazer aquilo lá. Então, nosso inimigo não é essa pessoa. Não é a pessoa que está cometendo esse erro. É o inimigo que está por trás e está controlando essa pessoa. Então, nós temos que odiar o inimigo que está por trás. E esse camarada que cometeu erro foi enganado pelo inimigo. Então, libera perdão e abençoa. Instrui ele para não fazer mais isso. Claro, se ele quiser ouvir, né? Senão, é melhor ficar longe, né? Se a pessoa não quer receber instrução, não quer crer, também quer continuar, então fica longe. Porque senão você vai ser atingido também. Então, tudo é um livre-arbítrio também. Só para então resumir, para encerrar, a lei do Antigo Testamento é isso. Hoje nós estamos vivendo evangelho. O que quer dizer a palavra evangelho? Boas novas. Boas novas o que é? Nós somos livres desse julgamento e condenação. Hoje é perdão e bênção. É o que Jesus praticou. Então nós temos que saber praticar isso, irmão. Só um detalhe o nosso Senhor Jesus, ele sempre falou por parábolas que precisa ser interpretado. A lei tinha terminado, mas por que ele continuou a falar por parábolas para ninguém entender? É porque não tinha cumprido, não tinha completado a obra da salvação na cruz. Então por isso que nesse ínterim, durante uns 3 anos e meio, Jesus falou por parábolas e para as pessoas não entenderem na realidade. Jesus falou para não entender. Por isso que Jesus fala toda hora no livro de João também, quando o Espírito Santo vier,
João 16, capítulo 16 fala sobre isso. Quando ele vê, ele fará você lembrar. Quando ele vê, ele conduzirá a toda a verdade. No capítulo 16, 13, por exemplo, ele fala, quando o Espírito Santo vier, ele os conduzirá a toda a verdade, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então, por isso que a gente enfatiza toda hora, tem que ser batizado no Espírito Santo, orem bastante em línguas, que é o meio pelo qual o Espírito Santo age em nossa vida para trazer a verdade do Senhor. Transformar a lei do Antigo Testamento no espelho da verdade e pregar o Evangelho da verdade, mesmo quando você está praticando, mesmo quando você está pregando o conteúdo do Antigo Testamento, dá para pregar a verdade do Senhor no poder e autoridade do nome de Jesus, através do filtro do Espírito Santo, que é a verdade. Se nós devemos pregar o Antigo Testamento, claro, sim. 66 livros, sim. Mas tem que passar por esse filtro do Espírito Santo da verdade. Porque senão a gente acaba julgando e condenando no púlpito. Acaba julgando e condenando as pessoas, praticando a lei do Antigo Testamento, sendo que nós estamos vivendo pós-Pentecoste hoje. Amém? É um detalhe, mas é um detalhe muito importante, que nós não devemos cometer esse tipo de erro. Por isso, irmãos, se você prega a palavra de Deus, é que eu já prego há mais de quase 30 anos que eu prego, e eu já cometi muitos erros também. Eu não quero que você cometa esse tipo de erros também, né? Alguns estão perguntando, 30 anos aí, sim, eu comecei a pregar com 20 e tantos anos de idade, 21, 22, comecei a pregar, hoje eu estou com 54 anos de idade, então é mais de 30 anos que eu prego. Já cometi muitos erros, sim, cometi muitas barbaridades, sim, mas não podemos cometer mais erros. A palavra do Senhor veio para nos esclarecer, para nos ajudar e usar como canal de bênção. Então nós devemos somente pregar o Evangelho do Senhor hoje, o Evangelho que nos salva, que é perdão e a bênção do Senhor. Amém? Glória a Deus. Espero que isso tenha ajudado um pouco também. E hoje eu vou ficando por aqui. Até o próximo encontro. Tchau. Deus abençoe.